Olá, eu sou Neiva Ribeiro, secretária-geral do sindicato, e estamos começando mais um Momento Bancário. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a questão do C6, que no dia 2 de fevereiro procurou o sindicato para falar de demissões que ia fazer no setor e pegou todo mundo de surpresa, porque no final do mês do ano passado, em novembro, ele tinha feito um grande volume de admissões e no começo do ano agora demitiu mais 600 funcionários, né? Pegou a gente de surpresa porque, além de ser um número muito grande e com um curto de espaço de tempo entre as admissões e as demissões, uma rotatividade muito grande, ele demonstrou parecer que queria que isso ficasse só entre o sindicato e o banco, o que parece que demonstra que o C6 não entende como funcionam as relações de trabalho e a organização dos trabalhadores, e é um pouco disso que nós vamos conversar. Para fazer essa conversa aqui comigo, eu tenho a Cíntia Valente, que é advogada, assessora jurídica do sindicato, o professor e doutor Moisés Marques, que é diretor acadêmico da Faculdade 28 de Agosto, nossa Faculdade dos Bancários, e a Lucimara Malaquias, que é diretora executiva do sindicato, diretora de Assuntos Econômicos e Sociais, a subseção do DIEESE. Boa noite, gente. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Boa noite, Moisés. Então, vocês acompanharam pelo site do sindicato a questão do C6, né, que foi uma coisa que para a gente foi bastante, chamou muita atenção, porque como é um banco novo e tem poucas relações com o sindicato, a não ser os acordos de PPR, né, Cíntia, que faz com a gente todo ano, ele procurou o sindicato para falar das demissões, propor um programa de benefícios, pacote de benefícios, mas uma postura meio esquisita, porque era como se ele não quisesse que os bancários soubessem das demissões, demonstrando que ele não entendia muito bem como era a relação entre o sindicato e os trabalhadores, né? Que a gente está aqui para defender os trabalhadores, e a gente faz a mediação com a empresa, porque a gente sabe que é assim que funciona a relação capital-trabalho, né, Cíntia? Sim. Cíntia participou dessa negociação e dessa conversa, porque não houve uma negociação. Você podia falar para a gente um pouquinho como que foi esse processo, né, Cíntia? Exatamente. Então, boa noite a todos. Como disse a Neiva, não foi uma negociação, na verdade o banco nos comunicou sobre essas demissões, e aí o sindicato rapidamente solicitou uma reunião até para entender, ter mais detalhes dessas demissões, quantas demissões seriam, enfim, entender, conhecer um pouco mais para tentar de alguma forma interferir, para minimizar, né, esses impactos, tentar interferir também para melhorar eventuais benefícios que a empresa estivesse oferecendo. Então a ideia inicial foi essa, da reunião com esse intuito mesmo, de ter informações e tentar de alguma forma interferir e mostrar que a postura do sindicato é assim, defender os empregos, defender os trabalhadores e acompanhar um pouco mais de como que essas relações estavam sendo extintas, né, encerradas. E realmente o banco nos surpreendeu, porque o banco pouco entende dessas relações, né, de organização. Cíntia, você que esteve acompanhando esse processo, os bancários perguntam para a gente, né, por que teve tanta contratação em novembro, se eles já pensavam em fazer demissões em fevereiro? Má gestão, todo mundo era incompetente. Tem alguma explicação? Essa explicação o banco não nos deu. Simplesmente a informação que o banco deu foi uma reestruturação interna. E aí que ocasionaria todo esse número, esse volume de demissões. Até porque eles não quiseram conversar muito, porque, enfatizando o que a Cíntia já disse, não foi uma negociação. Eles informaram, comunicaram, mandaram um comunicado para o sindicato. A gente rapidamente fez uma nota, né, dizendo que a gente queria que suspendesse todas as demissões até que a gente conversasse. Inclusive, a gente ficou sabendo que a direção do banco ficou incomodada porque disse que isso gerou um burburinho, Moisés. Disse que gerou um burburinho no banco porque as pessoas ficaram nervosas porque o sindicato soltou uma nota. E aí a gente ficou perguntando, como será que você demite 600 pessoas sem ninguém ficar sabendo, né? E agora eu queria perguntar para a Lucimara, né? Esse caso aqui do C6, ele tem muito a ver
com o que aconteceu na reforma trabalhista, né? Das empresas acharem que não tem mais regras, que você pode fazer o que quiser, e também mostra uma coisa que a gente sempre falou para os bancários e para a sociedade: reforma trabalhista não vai criar mais e melhores empregos, né? Eu acho que esse C6, ele nos convida a uma reflexão importante, porque primeiro que não é um caso pontual só do C6, a gente está falando aí de uma porção de empresas hoje que demitem num volume alto e com uma facilidade gigantesca. Então, recentemente foi anunciado 900 trabalhadores desligados da PagSeguro também. Então, teve mais 70 demissões no Google, 40 no Nubank e por aí vai. Então, todos os dias a gente vê nos jornais ou nas redes sociais uma quantidade gigantesca de trabalhadores sendo desligada. O próprio C6 chega no mercado brasileiro apostando muito na tecnologia, que também não é uma estratégia específica do C6. Outros bancos vêm apostando também nessa modalidade, então se investe muito na tecnologia e se investe de menos nas pessoas e em outras questões, né? Por exemplo, quem decide o crédito, quem normatiza o crédito, como que vai ser toda a estruturação dentro desse banco. Então, são lacunas, né, que vai ficando ao longo do caminho e uma hora a gente tem as consequências. Em relação à reforma trabalhista aprovada em 2017, ela trouxe uma mudança gigantesca na legislação brasileira. Então, até 2017, para fazer esse tipo de desligamento, teria que ter uma negociação coletiva com o sindicato e se estabelecer ali garantias, direitos para além, por exemplo, da CLT. Então, hoje, as empresas não têm mais essa preocupação. Então, veja, eu contrato um contingente gigante em novembro e eu demito um contingente gigante em fevereiro. Então, fica evidente o erro de estratégia, mas talvez para além de um erro de estratégia, eu diria que não dá para a gente dizer que um banco, uma corporação importante, com executivos importantes, com investimentos importantes, simplesmente errou. Do nada errou, né? Porque errou muito feio no caso. Então, me parece mais que houve ali um aproveitamento de uma lacuna da legislação trabalhista, de uma ausência de regulamentação. Então, diga-se de passagem, os 5 maiores bancos que atuam no Brasil reclamam muito para a gente da regulamentação que eles têm que seguir, das basileias, das regras trabalhistas. Eles falam que as fintechs e os bancos digitais não precisam respeitar as mesmas regras, embora atuem no mesmo cenário. Então, os bancos muitas vezes se vitimizam para a gente dentro de um processo de negociação coletiva, só o que a gente vê na prática é que, na verdade, o que nós temos hoje de regras ainda é muito inferior ao que nós precisávamos para proteger, no caso, os trabalhadores de situações como essa. Exato. Inclusive, quando o C6 nos procurou para falar que ia dar um pacote de benefícios para os trabalhadores, o pacote de benefícios que eles propunham, Moisés, era o que já estava na convenção coletiva, que já era obrigação deles, o que a gente já tinha de obrigação colocar para os trabalhadores, eles não tinham conhecimento, né? Então é um total desconhecimento do que está já normatizado. Moisés, você que é especialista aí nas questões internacionais, nas relações internacionais, que ajudou a gente, coordenou muitas pesquisas no nosso centro de pesquisas aqui, 28 de agosto, as primeiras pesquisas sobre o Banco do Futuro, a revolução tecnológica. A gente sempre estudou e viu que a tecnologia e a questão, o mercado financeiro e a tecnologia eram questões que nos preocupavam em relação ao trabalho, né? A gente está vendo que tem muitos, esse é um caso, né, que está tendo avanço na tecnologia, mas não é exatamente por conta do avanço tecnológico que está tendo essas dispensas. O que isso tem a ver com... isso é uma tendência mundial? A gestão é a estratégia? O que está... não é o futuro, não é a tecnologia total que está minando os empregos. Parece que tem um erro de estratégia, parece que tem coisas que não estão... Pois bem, eu acho que a gente tem duas coisas aí que precisa considerar. Primeiro, acho que a gente tem uma tendência nacional. O Brasil é um mercado muito específico, né? Como lembrou a Lucimara aqui, 5 bancos dominam
praticamente 90% do mercado, então a gente tem uma tremenda concentração bancária, né, 2 bancos públicos e 3 privados, que meio que dominam o mercado. O que aconteceu é um movimento parecido com o que aconteceu mais ou menos 30 anos atrás, ou seja, 30 anos atrás abriu-se o mercado brasileiro para aquilo que chamou-se de banco múltiplo. Então a gente pegou e abriu e tentou se criar uma série de bancos e muitos deles acabaram sumindo nos últimos anos, fagocitados exatamente pelos grandes bancos. Nos últimos tempos, nos últimos 10 anos mais ou menos, a gente teve uma tendência a usar a tecnologia para criar novas instituições financeiras com os avanços tecnológicos, que é um pouco isso que você está me perguntando. Só um parênteses assim, muito rápido, há 10 anos teve um filme, se alguém viu, se não viu, está nos streamings da vida, chamado Her, o Ela, com o Joaquim Fênix, que é muito interessante, porque o Joaquim Fênix é uma personagem que se apaixona por um sistema operacional de inteligência artificial. E, obviamente, o filme se dá nesse contexto. O que é inteligência artificial, o que a tecnologia pode fazer por nós, mas o quanto ela pode criar problemas também para nós. Eu acho que, guardadas as proporções, a gente tem uma coisa muito parecida com isso. Muitas empresas financeiras, as chamadas fintechs, e os bancos digitais apostaram fortemente na tecnologia como se ela fosse a saída para tudo. A gente tem tecnologia para quase tudo? Sim. Só que tem um pedaço do relacionamento bancário que não pode ser totalmente tecnológico. Lá atrás a gente tinha os grandes bancos reclamando assim, a gente tem a resolução 2025 do Banco Central que obriga para abrir conta você ter 500 coisas, verdade. E para os bancos digitais, vamos ter 50, ou seja, vai ser muito mais fácil. Agora, muito mais fácil não quer dizer que a pessoa vai ter um monte de relacionamento, que vai vender muito produto e tal. O que talvez tenha tido uma leitura equivocada, não estou dizendo exatamente do C6, mas da maioria das empresas de tecnologia e bancos digitais, é que o padrão que existiu na pandemia, das pessoas todas fazerem quase tudo à distância e digitalmente, porque não podiam sair de casa, a hora que a pandemia vai ficando mais branda, que a gente está vivenciando agora, isso não vai se repetir. E talvez eles tenham apostado assim, olha, uma vez as pessoas usando tecnologia e fazendo tudo tecnologicamente, vão fazer sempre. Primeiro, isso não é verdade. Segundo, a tecnologia ela tem um limite para a disrupção, ou seja, para deixar a gente na mão, né? Então, esse filme mostrava bem isso, olha, tem um momento que a tecnologia te deixa na mão. Né? Então a gente precisa levar isso em consideração. E terceiro, esses bancos olham para o mercado brasileiro e falam assim, nossa, que potencial de bancarização, que potencial de empréstimo, que potencial de crédito. Sim, mas se esse potencial tivesse todo em aberto, esses 5 já tinham explorado boa parte desse potencial. Então eu acho que quando esses bancos olham para o mercado brasileiro, eles têm às vezes aquilo que a gente chama de uma super exploração, uma ideia de criar uma super estratégia, depois eles olham de fato o que está acontecendo e refugam. E aí isso dá nesse tipo de coisa, olha, contrato e depois diminua. Agora tem uma última coisa, agora em setembro vai entrar Basileia para fintechs, para bancos digitais, vai entrar Basileia pesado, que é o que E aí esses bancos vão ter novas readequações a fazer, porque eles vão começar a ser, usando as palavras dos grandes bancos, super regulados também. E aí eu quero ver o que vai acontecer. Então assim, o que eles chamam de reestruturação pode ser, pode não ser, mas dá a impressão de ser um equívoco estratégico, minimamente falando. Muito bom, Moisés. Nós vamos dar uma paradinha e voltamos no próximo bloco. Estamos de volta com mais um Momento Bancário. Estou aqui com o Moisés, a Cíntia e a Lucimara. A gente está falando sobre o caso do C6, mas também estamos falando aqui dos bancos digitais. A gente estava falando aqui sobre a Basileia e no intervalo a Lucimara estava aqui comentando sobre a nova Basileia, né? Pegando o gancho do Moisés. Acho legal você fazer a pergunta para todo mundo, que estava bem interessante essa questão. Bom, é que agora em setembro entra novas regras de Basileia e isso vai afetar demais o sistema financeiro, então é um conjunto, um arcabouço de novas regras que todos os bancos vão seguir, inclusive bancos digitais. Então, a minha pergunta para o professor aqui foi qual é a tendência, né, qual é o impacto dessa nova regulamentação dentro desses bancos digitais, que são novos no mercado e que às vezes não está nem acostumado a atuar num cenário de regulamentação, e também já falar um pouco desse debate que tem na sociedade. Afinal, a regulamentação ela é positiva ou negativa? Qual
posicionamento em relação a isso? Isso é uma boa pergunta, e sempre que a gente fala em aula que é uma boa pergunta, porque a gente não sabe a resposta, né? Mas enfim. O Basileia começou no final dos anos 1980, mais especificamente 88. No Brasil, há 30 anos, 93, ali pelo plano real, mais ou menos. O que é Basileia? Basileia é a ponderação dos ativos pelo risco. Então, por exemplo, eu pego todos os ativos e falo assim, ó, esse crédito eu vou receber 100% dele, é título público, sei lá, é alguma coisa lastreada em título público ou qualquer coisa assim. Então aqui eu vou receber tudo. Esse aqui é um grande devedor, é Americana, sei lá, então eu vou jogar para provisão de devedores duvidosos, ou seja, isso aqui é prejuízo na certa, sei lá o que, eu tenho 50% de chance de prejuízo. O que Basileia pede? Que você passe a registrar o ativo por aquilo que ele vale. Ou seja, se eu tenho um ativo, sei lá, com Americanas, estou usando como exemplo porque é o problema que a gente tem no momento, eu não posso registrar ele por 100% do valor, porque eu sei que eu não vou receber 100% do valor. Então, assim, para a sociedade, em tese, Lucimar, é bom, porque o sistema financeiro passa a espelhar o que realmente é. Agora, qual é o problema, em geral, da regulamentação e de Basileia em particular? Isso faz os bancos criarem uma superestrutura para ponderar, ou seja, você tem que ter grandes áreas de ponderação e de cálculo de risco. Risco de mercado, risco de liquidez, risco de crédito, risco operacional e tal. As fintechs e os bancos digitais, esses bancos de muita tecnologia, eles caminhavam um pouco no limbo disso, na brecha da legislação. E isso dava a eles uma grande vantagem, porque você diminui muito os teus custos operacionais. A partir do momento que começa a ter esse movimento, que é um movimento há tempos reivindicado pelos Big Five, pelos grandes que dominam o mercado, de que eles passem a ter obrigações de Basileia, obrigações de ponderação pelo risco, obrigações de compliance, de política de lavagem de dinheiro, coisas desse tipo, a estrutura desses bancos passa a ser mais cara, porque eles têm que ter uma estrutura para isso. Isso significa, de um lado, ter mais bancários trabalhando com isso, mas significa, de outro lado, esses bancos começarem a pegar parte dessa estrutura e passarem para o custo do crédito, ou seja, eles passam parte disso para o custo do cara que está lá na ponta. A ideia original desses bancos não era essa. Ou seja, qual era a ideia original? Se eles estão totalmente digitais ou se eles são fintechs, fica uma operação muito mais barata, em tese também mais barata para o cliente. Então, assim, veja, por que eu falei que é uma boa pergunta? Pode ser uma boa para a sociedade porque a coisa fica mais transparente, mas pode também encarecer um pouco o custo, por exemplo, de determinados produtos ou mesmo do crédito para a sociedade. Agora, de qualquer jeito, assim, quando os bancos reclamam muito de regulação, provavelmente é bom, porque significa que eles estão tendo de prestar mais contas daquilo que eles estão fazendo. E isso é interessante, o sistema financeiro não pode ser uma caixa preta. Então, Moisés, eu sei que eu estava aqui também falando aqui no intervalo, no caso da Americanas, né? Então, a Americanas cometeu um erro contábil, né? Estava até aqui debatendo com a Lucimara, né? Que é o que está dito. Ele cometeu um erro, né? Que dá na multa de 40 bilhões. Então, a auditoria não pegou, as agências de riscos não pegaram, isso vai ter consequência no emprego, na economia, vai afetar diversas famílias. Teve muitos empregados da Americanas que investiram em ações, colocaram suas poupanças, as suas aposentadorias ali. E aí, assim, quem regula as agências de risco? Porque em vários escândalos aí, na crise de 2008, em várias crises do sistema financeiro, as agências de risco, elas sempre cometem pequenos erros que custam milhões, bilhões, né, dos países, né, que são países que querem independência do Estado, querem Estado mínimo, não querem interferência do Estado nas economias, mas que recorrem aos países para socorrerem os bancos e as empresas que falem, e seus donos, por exemplo, no caso das Americanas, ninguém pode mexer no patrimônio dos três caras lá, né? Todo mundo vai se ferrar, inclusive pode afetar algumas PLRs por aí, espero que não, mas não mexe no patrimônio. Como que avalia isso? Como que... Olha, Neiva e colegas que estão assistindo aí, eu acho que tem uma questão aí que o Platão, quando termina a República, ele faz uma pergunta, né? Quem controla os controladores, né? Quem custodia os custódios, né? Ninguém, no caso das agências de rating, a Moody's, a Standard & Poor's, a Fitch, enfim, elas são empresas privadas.
algumas delas com ações em bolsa. Você imagina que uma empresa dessa está avaliando a saúde e está dando nota para outras empresas e para países, o que é mais complicado ainda. Então, quando elas colocam um país como não investment grade, ou seja, não recomendável para investimento, elas só estão tirando os investimentos daquele país. Imagina as consequências sociais disso. Agora, isso não é regulado. E por não ser regulado, elas cometem, não são erros pequenos, o Lehman Brothers, no dia antes de quebrar, estava avaliado como AAA, ou seja, AA. O que significa isso? Altamente recomendável para investimento. As americanas estavam super bem avaliadas. Então, assim, acho que vale um debate, minha sugestão, façamos um programa lá na frente sobre isso, porque vale um debate sobre isso. E aí, respondendo novamente a questão da Lucimara, eu acho que, assim, regulação é uma coisa que todo mundo reclama muito, porque traz custos, evidentemente, mas para a sociedade, especificamente, traz um pouco mais de transparência. E o que é transparência? Eu olhar aquilo e falar, isso vale o que está mostrando. Se começar a olhar para aquilo e falar, eu não tenho certeza se isso vale o que está mostrando, aí nós temos um problema. E se tem algo que é imprescindível para os bancos, é o fator confiança. Exatamente. Sem confiança não existe sistema financeiro. Exatamente. Vamos organizar um debate sobre isso na faculdade, depois a gente faz um programa, a gente faz um seminário. E aí eu quero voltar aqui para vocês, quanto tempo nós temos aí? 8. Então eu quero voltar aqui para vocês, que eu sei que a gente tem horário e a gente tem, e os nossos, a nossa audiência, ela é impaciente. O pessoal não gosta de assistir, mas gosta que a gente seja rápido. Então eu vou voltar aqui para a Cíntia, né? A gente está organizando, né? A gente fez, depois das denúncias no C6, a gente fez matérias, está fazendo vários protestos virtuais, aí a gente fez bastante ironia, porque olha só, eles demitiram a galera num dia, no dia seguinte lançaram a campanha mundial com a Gisele Bündchen, campanha milionária, que caiu super mal, porque, né, ela não tem nada a ver, né, tá lá fazendo o tempo dela, mas a campanha custou bilhões deve ter custado, né, muita grana, e o pessoal lá desempregado, pais e mães de família precisando de, né, se recolocar. A gente está propondo, dia 23 agora de fevereiro, nós estamos chamando uma reunião virtual, né? Vai estar os links na internet para o pessoal do C6 que quiser vir para o sindicato conversar conosco, para a gente ouvir mais, para a gente poder ver ações que a gente possa fazer, para que pode ser o pessoal que saiu, pode ser o pessoal que ainda está no banco, que queira se aproximar do sindicato. É muito importante se associar, entender como funciona o sindicato, entender a convenção coletiva do sindicato. A gente conversou com alguns bancários que diziam que nem sabiam que tinha sindicato, porque tem uma relação distante ainda, né? A gente tem dificuldade de entrar em alguns bancos, principalmente os digitais, mas nós estamos fazendo um esforço muito grande, porque a gente precisa de se organizar para garantir direitos e para ampliar em direitos, mesmo que sejam direitos que não estão mais garantidos pela reforma trabalhista, porque mesmo que eles não estejam lá na lei, nós vamos brigar para que eles prevaleçam. E a gente maioria na força de trabalho, e a gente, junto com o sindicato, conversando, tirando estratégia, a gente consegue muitas vitórias. E aí, a gente estava conversando sobre isso, né, Cíntia? Tem esse afastamento dos trabalhadores com essas empresas novas, tem muito a ver também com a reforma trabalhista. Sem dúvida, que o C6 ele já veio... Vamos lembrar que esse banco, ele é muito recente, né? Ele é de 2019, ele já conseguiu a regulamentação num cenário em que a reforma trabalhista já tinha sido imposta e obviamente isso causa inúmeros impactos, né, Neiva, porque a reforma trabalhista claramente teve a intenção de afastar o sindicato das relações, e aí obviamente a gente vê aqui que no caso de uma demissão que causa graves consequências aí econômicas e sociais, o banco pode fazer a demissão sem qualquer consulta ou uma negociação com o sindicato. E também tem a questão da homologação. Nem porque homologação também, antes da reforma trabalhista, nós tínhamos as homologações no sindicato, que é o acompanhamento e assistência nas rescisões. Então, ainda que a gente não faça mais as homologações aqui, o sindicato disponibiliza
assistência para os trabalhadores. Nós temos atendido muitas pessoas com dúvidas, até porque é isso que você disse, como é um público muito novo, eles desconhecem a relação com o sindicato, desconhecem a convenção coletiva, tanto é que a proposta do banco de um pacote de benefícios nessas demissões era aquilo que já estava estabelecido na nossa convenção coletiva. Então, na medida que a gente vai atendendo, vai conversando com esses trabalhadores, eles entendem, sabem que agora estão mais confiantes, porque sabem quem é o sindicato que os representa, e a gente vai, ainda que a reforma trabalhista não obrigue, o sindicato vai prestar o seu papel, ele tem um papel importante aí nas rescisões, e também quem está na ativa, que também continua preocupado. Há uma ansiedade aí entre os trabalhadores. A gente tem na internet, né, no nosso site, nós temos lá uma homologação digital, que você pode fazer um simulador, que você pode colocar lá seus dados para saber se a sua homologação está batendo, e aí também já te direciona para um advogado se você quiser conversar com alguém, mas a gente insiste para o pessoal se inscrever, vir para essa reunião, conversar com a gente, para a gente entender o que está acontecendo no local de trabalho. Isso nos ajuda a entender até mesmo se os acordos que a gente faz, né, dos programas próprios, né, de resultado estão sendo cumpridos, porque a gente, quando a gente firma um acordo, a gente está tranquilo que o sindicato tem vários canais para receber as informações dos bancários. Então tem o site, lá no site tem todas as carinhas dos dirigentes, tem as redes sociais, tem as sedes públicas, o sindicato está muito aberto para receber as pessoas. Então, a gente fica muito tranquilo de que vocês podem nos achar. Mas a partir desse episódio, a gente está divulgando muito para vocês virem para as reuniões, e a gente espera que o pessoal do C6 que saiu agora vai entrar em outro banco, e vai entrar continue no sistema financeiro, e na próxima banco que entrar já venha se associar para fortalecer a luta, para que da próxima vez a gente consiga impedir que isso aconteça e que a gente fortaleça o setor, né? Porque a gente quer que o setor financeiro e a tecnologia, e a gente fala muito isso aqui, tanto no centro de pesquisa e nas conferências que nós vamos, a gente quer que a tecnologia avance para distribuir os ganhos da tecnologia entre a sociedade também, né? Não pode ficar só para os bancos e para os acionistas das grandes empresas. A gente está discutindo distribuir riqueza, não distribuir pobreza, né? E aí eu já quero agradecer a presença de vocês, gostei muito do papo. Estão me falando que está terminando ali para a gente não se estender. Eu agradeço, já passo para vocês fazerem as considerações finais e já falo, Moisés, para você, sempre que você puder, é muito bom ter você aqui, ajuda muito a enriquecer o programa. Nós vamos fazer muito programa para falar do mercado, porque o mercado vive nervoso aí, ainda mais agora que o Lula voltou querendo fazer programa social, querendo mexer em pautas que são muito sensíveis a essa questão do mercado. Então, sempre que você puder, avisa pra gente que a gente vai receber você muito bem. Obrigada, Cíntia, obrigada, Lucimara. Então, fique à vontade para se despedir. Eu agradeço o convite e fica aqui o convite para que os empregados do C6 compareçam a essa reunião, se aproximem do sindicato, tirem suas dúvidas. Nós vamos dar a assistência que for necessária nesse período e o que vier também aí pela frente. Bom, muito obrigado a todos e todas, estamos à disposição. Essa questão e outras tantas são muito relevantes para a gente que está no mercado financeiro, e acho que o importante é começar a discuti-las. Acho que começando a discutir a gente acha soluções. Muito obrigado, bom caminho aí para todos nós. Bom, obrigada a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Para saber mais informações sobre o C6 e sobre vários outros assuntos, acesse o site e as redes sociais do sindicato, que estamos sempre extremamente atualizados. Falem com a gente. Muito obrigada e um abraço. Obrigada. Lembrei de uma coisa, tem preparatório para o concurso do Banco do Brasil, né, Moisés? Estamos juntos nessa e começa dia 27. Então tá bom, olhem no site, se inscrevam, vamos lá. Um abraço, gente, até o próximo.